a todos e todas. Essa é a quinta aula do curso Fotolinguagem, curso que tem apoio da Lei Aldir Blanc de Auxílio Emergencial Cultural, da Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Nossa aula hoje vai ser um passeio pelas referências fotográficas de fotografia, tanto fotografia jornalística quanto fotografia documental. Até porque esses dois se cruzam muito, se entrelaçam nisso. Eu vou usar principalmente minhas referências mais antigas. A grande maioria é PIB. Eu poderia incluir muito mais nessa aula de referências, mas por questão de tempo e como eu quero fazer análise de algumas fotografias, eu resolvi deixar só enxugar ao máximo essas referências. Vou começar com André Kertész, ou André Kertész. André Kertész era húngaro. Ele tinha um destaque como fotógrafo. Ele, principalmente pelo fato dele fotografar em preto e branco. A gente teve aquele texto de introdução da Daniela Salenave, que falava sobre ele justamente. Ele começou a fotografar na época do preto e branco. Ele passou por essa época de transição, mas ele preferiu o preto e branco justamente por causa dessa visão dos detalhes de composição de linhas e de formas. Ele tinha uma forma de fotografar totalmente diferente da fotografia estática da época. Aquele negócio parado, posado. E ele ia em busca dessas imagens. E durante muito tempo isso foi um problema, porque as pessoas não aceitavam essa fotografia diferente dele. Hoje em dia ele é tido como um dos nomes mais importantes da fotografia jornalística e da fotografia documental, justamente por causa dessa ousadia dele de buscar as imagens e de fazer composições geométricas muito interessantes. Aqui à esquerda o André Kertész com sua câmera. Veja esse contre-plongé, esse ponto de vista baixo. A geometria da foto, olha, ela cortada em diagonal pela escada. A gente tem um assunto aqui, ó, no terço superior. Essa aqui, olha, a gente tem um triângulo central formado pela própria sombra do pintor. A fotografia é muito bem distribuída, a composição distribuída. Aqui o momento exato em que o menino está mergulhando na água. Mais uma vez a composição aqui é um triângulo perfeito, muito bonita. Essa foto, que é de uma série bem interessante que ele fez com mulheres, nos artísticos, em frente a um espelho, daqueles espelhos de parque que a gente vê nos filmes, que deforma a imagem. Ele tem uma série muito interessante com essas imagens no artístico. Mais uma fotografia aqui com geométricos de tubulações de respiradouros. E essa é uma das fotos assim mais interessantes que ele fez de cima, que a gente tem a representação das sombras e das pessoas, que dá essa impressão de multiplicidade, aumenta o número, como se tivesse aumentado o número de pessoas na foto. Um ponto de vista alto, que dá uma perspectiva totalmente diferente para a foto. Henri Cartier-Bresson. Ele era fotógrafo francês,
fotojornalista, era pintor, mas ele não assumiu essa prática de pintura profissionalmente. Ele tinha ele tinha um passado familiar burguês. Esse nome dele é um nome responsável por trabalhar com, se não me engano, tecelagem, com o ramo de fios e de tinta na França. Era muito importante. Mas ele sempre foi uma pessoa totalmente desconexa desse mundo e de um espírito livre totalmente, como eu posso dizer, violento, não sei. Ele se lançou muito jovem a viagens e ele deu a cara, a tapa nessas viagens para fotografar. Ele foi sem recursos e lá nesses lugares em que ele foi, fez essas incursões, ele trabalhava para custear esse trabalho dele de fotografia antes de começar seu trabalho de fotografia jornalístico, em que ele trabalhou em diversas revistas e fundou uma das revistas de fotografia mais importantes que existe até hoje, que é a Magnofotografia, que inclui outros nomes da fotografia muito importantes também. Foi responsável por retratar grandes nomes mundiais, como os últimos dias da vida de Gandhi. Foi ele que fotografou, entre outros grandes feitos. Mas o ponto interessante dele era justamente essa herança da pintura dos geométricos. Ele sempre tinha uma visão preparada. Ele tinha essa ideia da visão do momento, do ponto-chave em que você tem que fotografar, onde todos os pontos estão em harmonia e vai ter algo que caracterize essa foto que vai ser extremamente importante para você interpretar ela. Ele também é um dos nomes importantíssimos, uma base para fotografia jornalística, e eu acho que em algum momento, se vocês forem pesquisar, vocês vão sempre dar de cara com ele, por ser uma figura assim tão importante. Eu poderia falar muito mais, mas eu posso, para quem tiver interesse em estudar mais sobre, eu posso deixar a referência da biografia dele. Aqui o Cartier-Bresson. Inclusive, ele também foi refugiado de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e fez fotografias muito importantes também ao fim da Segunda Grande Guerra. Aqui, olha, uma composição geométrica. De novo, aqui a proporção áurea, bem distribuída na foto. Aqui, ó, a própria parede das ruínas formam a moldura da foto. Essa também é uma fotografia muito emblemática dele. Aqui o rapaz atravessando a poça d'água. Essa fotografia também é muito interessante porque parece que o cara tá voando por cima da foto. É o momento exato em que ele saltou. Outra composição espiral interessante, bem equilibrada. E aqui é Gandhi nos seus últimos dias de vida. Robert Capa também é húngaro, tem esse nome artístico de Robert Capa, mas ele tem esse outro nome, Endre Nofredna. Foi fotógrafo húngaro, como eu já falei, e ele é um dos nomes mais importantes porque ele participou da maioria das guerras do século XX. Tanto a Segunda Guerra Mundial, quanto a Revolução
Guerra Civil Espanhola. Ele tem fotos muito interessantes sobre a Guerra Civil Espanhola. A invasão da Praia da Normandia no dia D. Em cenários totalmente improváveis de você levar uma câmera. Ele estava lá no meio. Inclusive, ele morreu muito jovem, aos 30 e poucos. Justamente numa dessas guerras, num desses conflitos que ele estava retratando. Também, quem tiver interesse em se aprofundar, eu posso dar referência da biografia dele. Aqui é ele. Aqui é o pouso dos paraquedistas na Segunda Guerra Mundial. Foto histórica importantíssima. A invasão da Praia da Normandia. No meio do tiroteio, ele estava lá. Qualquer pessoa que assistiu um filme sobre esse momento histórico sabe como era a situação. Era totalmente improvável de alguém estar lá. Muitas pessoas morreram nessa praia. E ele, só com a câmera na mão, conseguia atravessar tudo isso. Essa também é uma foto muito importante dele, muito emblemática. A gente vê aqui, ó, separado aqui nos pontos de ouro da esquerda da foto. Uma composição bem equilibrada, bem simples, com o horizonte bem baixo. Um soldado durante a Guerra Civil Espanhola, no momento em que ele foi atingido, no momento exato. Aqui crianças, nesse cenário de guerra também. E essa foto que é extremamente emblemática, que é o hippie colocando a flor nas armas como um protesto, como forma de protesto, que até hoje é reproduzida em vários filmes, em várias cenas na televisão. Bruce Gilden, esse é mais recente, dos anos 70, 80. Ele tem um trabalho totalmente diferente do que a gente conhece. Ele, seu ponto característico é justamente ele chega muito próximo das pessoas e tira foto com flash. Ele gosta de representar o ambiente caótico de Nova York, e ele faz isso de uma forma bem peculiar. Hoje em dia ele faz retratos bem diferentes, mas ele tem essa visão do estranho, e ele faz fotografias de pessoas exóticas, o que é bem interessante. O ponto principal do trabalho dele é justamente essa fotografia muito de perto e muito rápida. Ele chega na cara da pessoa, ele vem, ele faz a foto, pá, e sai. Sim, Michel, é uma fotografia assim muito interessante, muito antiga também. Ele tinha uma referência fotográfica, eu acho que era Brassai. Eu vou colocar aqui Brassai, embora que não. A quem tiver interesse, tem uma, não sei se dá pra colocar aqui, a trema no I. É assim que se escreve. Também dessa época, fotógrafo também incrível. Assim como o Fan Ho, que eu citei nas primeiras aulas. O trampo do Gilden é desse jeito. Ele chega assim, olha, a uma distância mínima da pessoa, com um flash no rosto dele, e faz a foto. Olha essa foto aqui, ó, em contra-plongé. O cara tava com o rosto baixo, ele se aproximou do rosto baixo dele para fazer essa foto. É quase instintivo. E sempre tem essas expressões assim de estranheza, de susto. Aqui é um retrato mais recente dele, colorido, dessa nova versão do trabalho que ele faz. Aqui outra foto emblemática, de baixo para cima. Sempre com um flash em curta distância. A quem tiver interesse, tem o documentário justamente sobre essa série de fotografias dele no YouTube. O único problema é que está todo em inglês,
E eu não sei se tem como ativar legenda em português, mas eu acho que não. Talvez, se vocês procurarem bem na internet, vocês encontrem esse documentário em português. Ele é uma referência bem interessante, porque ele tem essa composição justamente muito próxima, diferente das fotografias aqui do Robert Capa, do Bresson, que tem uma certa distância do assunto fotografado, até do André Kerté. Ele tá tão próximo da pessoa que quase não dá espaço para o plano de fundo. Olha, essa composição dos instantâneos, eu acho ele uma figura muito importante, justamente porque eu vi esse documentário e ele me impactou muito sobre essa ideia de você quer fotografar, você tem que chegar o mais próximo possível. Aqui, Sebastião Salgado, eu acho que todos vocês já ouviram falar sobre Sebastião Salgado, pernambucano, que foi, aliás, ele é de Minas Gerais. Estudou economia no Espírito Santo e teve esse trabalho na França durante o período militar. Ele foi em exílio para a França e começou a trabalhar com fotografia por lá, desenvolveu e tem esse trabalho dele totalmente voltado para a fotografia social. Ele tem essa questão da crítica social dentro da fotografia. E ele é um dos nomes mais importantes da fotografia hoje em dia. É responsável pelo Salão de Belas Artes de Paris. Inclusive, ele está na Academia de Belas Artes. Tem um trabalho muito bonito que se chama... eu não estou conseguindo lembrar, mas é de reflorestamento da Mata Atlântica. Esses trabalhos que ele fez tem 3 séries em destaque. O Outras Américas, a primeira série dele oficial, que ele faz um retrato da América Latina, dos costumes e tudo mais. Ele saiu em expedição e foi vivendo nas cidades e retratando essas realidades e as dificuldades das pessoas, conversando com essas pessoas e definindo justamente essa crítica social para mostrar para o mundo uma América diferente do que se tinha de propaganda da América estadunidense, América do sonho americano. Uma América de pessoas simples, de vidas complicadas. Essa série ela se destaca principalmente pela visão dos povos nativos e também pela viagem que ele fez sobre o Nordeste, retratando coisas como a fome, a seca e a mortalidade infantil e a grande pobreza que assolava a região do Nordeste do Brasil. Aqui o Sebastião Salgado. Outra série muito importante dele é a série Êxodos, em que ele vai mostrar pessoas que se deslocam da sua terra para poder buscar esperança em outro lugar. Aqui a gente tem uma representação aqui do pessoal na Serra Pelada, no garimpo de Serra Pelada, no garimpo de ouro. Tem muitas outras fotografias sobre esse momento, muito fortes, das escadas, do pessoal trabalhando, dessa rotina extremamente difícil. Aqui a gente tem mais dos refugiados de guerra, aqui trabalhadores rurais. Aqui da última série oficial dele, que foi o Gênesis,
que veio depois dessa série Êxodo, que mostra cenas de paisagem, cenas de natureza e de longevidade. Muito interessante, muito marcante. Aqui de novo, ó, uma composição, a criança centralizada aqui no ponto de ouro esquerdo, inferior esquerdo, com o horizonte do trem. Aqui uma paisagem com um plano, em primeiro plano, 2 focas e os pinguins. E uma ave marinha aqui. O garimpo de Serra Pelada. Tem muitas outras fotos, eu podia ter colocado muitas outras fotos, mas eu aconselho a vocês que assistam o filme biográfico dele, Sal da Terra. Muito bom, muito interessante e muito inspirador também. Aqui, olha, esse modo de composição é muito interessante, é justificado. Onde você corta o assunto é tão próximo que ele parece uma textura. Você não dá espaço nenhum na foto, você cobre o assunto por completo, você recorta o assunto por completo. Kossoi é fotógrafo e historiador. Ele é um dos nomes mais importantes nessa questão do estudo da fotografia, enquanto uma linguagem. Tem diversos livros sobre fotografia, tanto também das séries fotográficas dele, que é extremamente subjetivo, os retratos dele. É muito interessante. Ele tem uma série que me marcou muito, que é Uma Viagem pelo Fantástico, em que ele dá essas leituras extremamente subjetivas na fotografia. Ele tem livros como História e Fotografia, em que ele faz esse apanhado dos diálogos sobre fotografia na história. Tem um livro sobre composição também fotográfica, que eu não estou lembrando o nome, entre outros. Eu vou deixar também o link para o site dele. Tem a biografia no site dele e também o slide vai estar disponível. Ele é extremamente subjetivo. Uma das fotos mais emblemáticas dele é essa aqui, em que a gente tem um maestro regendo um cemitério. Extremamente surrealista. A noiva no trem. O Pierrot na beira da estrada. Aqui mais uma composição de linhas de caminho. Muito interessante, com o homem aqui no ponto central. E essa foto que marcou também muito, que é como se o corpo da mulher fosse as montanhas do Cerrado. Porque essas fotos são de Brasília. Ele é de Brasília, ele é brasiliense. Ele dá também muitas fotografias que vão dar essa questão demográfica da Brasília, de como existe a visão ideal, a visão dos cartões postais. Ele tem uma série também que se chama Os Cartões Antipostais, que é retratos das periferias de Brasília. O que eu quero mostrar é o que esses fotógrafos têm em comum. Primeiro, eles têm um comprometimento total com a própria linguagem. Eles querem passar uma mensagem, eles têm a intenção de passar uma mensagem, e ela está trabalhada tanto na narrativa das fotografias deles,
quanto nos ideais deles, quanto na composição dele, quanto nos textos deles também. Se você for pesquisar eles separadamente, você vai ver esse comprometimento. Outro eles não esperam a fotografia aparecer para eles. Eles vão em busca, eles fazem pesquisa, eles trabalham em cima disso. Todos os dias é um exercício diário. Não é uma fotografia que você vem, você chega num determinado espaço, pede para a pessoa posar. Claro que não é demérito a fotografia posada, a fotografia programada. Mas é essa ideia da fotografia documental ir em busca do assunto, de tentar retratar aquele assunto como um testemunho daquilo que aconteceu dentro da sua própria estética. Todos eles são, você pode ver que todos eles são leituras em preto e branco, mas cada um tem um estilema diferente do outro, tem uma textura do outro, tem uma composição totalmente única e totalmente complementar à palavra dele. É isso que eu queria dizer. É como você tem essa linguagem e você vai complementar tanto com o seu texto quanto com sua estética. É a ideia de que você está fotografando não só naquele momento, mas a cada momento em que você passa na rua e você vê a cena e você guarda na mente e você programa para fazer aquilo sempre que você tiver com a câmera na mão. Por fim, eu vou colocar aqui essa referência de fotografia atual, que é a Gabriela Biló. Ela faz esse apanhado de fotografias do Planalto. Olha que interessante, olha. Todo o dispositivo montado e a única cadeira aqui, ó, vazia. Olha a profundidade, o corte que ela fez na foto. Provavelmente essa foto era bem maior e ela fez o corte para dar essa profundidade. Todos em plano americano, sentados, com essa ênfase aqui, olha, recuado à esquerda. O assunto aqui, ó, no ponto central. Essa técnica de fotografia em curta exposição, que é chamada de low key. Vou escrever aqui a quem interessar. Low key. Em que você vai ter um ponto iluminado da foto e todo o resto vai estar escuro, dando essa impressão de que aquilo está flutuando ali. Dá um destaque. O ponto-chave desse tipo de técnica é uma abertura muito curta, muito pequena, uma exposição rápida e um ISO alto e um flash. O flash que vai dar esse destaque assim do canto iluminado. Alan, vou ter que sair agora para ensaiar. Tá certo, Aí tá certo. você vai deixar salvo em algum lugar, né? Algumas coisas, essas Sim, mas anotações. essa é a minha última referência. Eu vou só fechar aqui e falar mais duas fotos dela. Sim. Vou pegar aqui mais. Aqui, olha. Esse trabalho de foco. Olha o jogo de foco. A gente tem aqui o presidente em primeiro plano. O filho em segundo. O foco está atrás. Trabalhando esse ponto de foco. É uma linguagem. Você sabe que tem uma representação aqui. Você sabe que tem um contexto. Ela pensou assim,
na própria técnica, ela trabalhou a técnica justamente para dar essa impressão. O que é que ela queria representar? A proteção. A gente tinha em primeiro plano a figura que deveria ser a mais importante da foto, mas ela está desfocada. O ponto de foco está atrás, dando essa impressão de que ele está ali só figurativamente. É trabalhar esses detalhes da composição justamente para complementar a linguagem. Você tem uma coisa a retratar e você vai usar os recursos que você tem. Ela usou campo de foco, ela usou a iluminação natural e ela usou a abertura a favor dela. Porque se ela tivesse colocado uma abertura assim, Claro que essa foto foi feita com zoom, vamos supor um F8, F10. A foto, os dois iam ficar nítidos e ia ficar perfeitamente visível os dois. Mas ela tinha uma linguagem para passar, ela tinha uma história para passar, ela tem um contexto que ela tem esse comprometimento. Sim, sim. Ela e muitos outros fotógrafos hoje em dia têm uma visão muito aguçada, porque é o trabalho de observação. Você tem que estar sempre atento a essas linhas naturais, a esses trabalhos de foco, a essa questão de dinâmica de foto, de velocidade. E até que você tenha isso tudo na ponta da língua, é um certo tempo de trabalho que você tem. Se vocês tiverem referências interessantes de fotografia que vocês queiram apresentar, ou fazer discussão sobre essas no grupo da turma, eu vou estar à vontade para discutir sobre. Eu acho que a gente vai encerrar a aula por aqui. A gente teve os 30 minutos de aula certinho. Desde já eu agradeço a presença de vocês e até a próxima. Boa noite para todo mundo.